Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Pessoal, eu sumo o mais importante aqui, né? Apareço de volta e cá estou com um dos vídeos mais pedidos do canal novamente. Tudo sobre o livro de Números. E vou dizer pra vocês que esse vídeo tá muito bom. Então, vamos começar. Então, se a gente fizer aí, né, uma recapitulação muito rápida de tudo que a gente viu nos livros anteriores, basicamente no livro de Gênesis, a gente vê desde a criação do mundo, criação de Adão e Eva, a queda, né? Depois eles são expulsos do jardim, a humanidade começa de fato, se corrompem, vem o dilúvio com Noé, Deus começa tudo de novo a partir da família de Noé, e ali, a partir de algumas gerações, a gente vê que Deus escolhe um povo. Deus escolhe um homem, na realidade, que é Abraão, e Deus decide que a partir da geração de Abraão, ele abençoaria todas as nações da terra, porque Jesus é descendente de Abraão. Então, Deus começa a partir dali a história que vai nos levar para Jesus. Esse é o objetivo de Deus, esse é o ápice da história, o nascimento de Jesus, que é um descendente de Abraão. A gente só vai daqui até lá ver como a gente chega até o nosso Messias. Então a gente tá ali na história de Abraão. A gente sabe que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, que virou Israel, os filhos dele deram origem às 12 tribos de Israel. Agora, um dos filhos de Jacó, muito importante, que a gente já estudou, se chama José. E José é importante porque os irmãos dele o odiavam, os irmãos dele o venderam como escravo para o Egito. E aí José sozinho foi para lá no Egito. Mas Deus o abençoou, Deus estava com ele e o honrou, e até que José se tornou governador do Egito. Acontece que houve uma grande fome lá onde estava morando Jacó, ou Israel, e os seus filhos, e eles tiveram que ir até o Egito para pedir comida, porque eles estavam morrendo de fome. Lá encontraram quem? José, que era governador do Egito naquele momento. E aí tem um grande encontro da família e Israel passa a morar ali no Egito. A família se encontra toda de novo. O que acontece é que morreu essa geração. Morreu a geração de José e morreu também o faraó que gostava de José. E aí os egípcios começaram a ver os israelitas ali como intrusos e os tornaram escravos. Foi assim que o povo de Israel se tornou escravo no Egito. Eles ficaram ali mais de 400 anos em escravidão, até que um momento Deus ouviu o clamor daquele povo e resolveu dar um basta. E Deus escolheu um homem também para ajudar a trazer uma mudança na história do povo de Israel. E esse homem foi Moisés. Agora, só para situar vocês, a gente já tá no livro de Êxodo. E aí, no livro de Êxodo, a gente vai ver as histórias das pragas, como Deus teve que trabalhar nos egípcios e mandar as pragas e mostrar o seu poder para que o povo de Israel pudesse ser liberto daquele faraó terrível e daquela escravidão. E depois da praga dos primogênitos, né, da morte dos primogênitos, então Israel é liberto daquela escravidão. Eles estavam então lá no Egito e no livro de Êxodo a gente vai ver o começo da peregrinação do povo de Israel no deserto. Vou colocar aqui um mapinha para vocês, só para vocês entenderem de fato o que está acontecendo. Lá, depois que o povo de Israel sai do Egito, né, no livro de Êxodo, eles vão ter uma peregrinação até o Monte Sinai. E aí eles vão parar ali no Monte Sinai, no livro de Êxodo, e vai ser o momento, por exemplo, que Deus vai dar para eles os 10 mandamentos e Deus vai dar para eles as instruções de como construir o tabernáculo, também no livro de Êxodo. E aí a gente para no livro de Êxodo e a gente começa o livro de Levíticos, né? O terceiro livro que a gente estudou. No livro de Levíticos, o povo de Israel continua parado ali no Monte Sinai. Eles não caminham nesse livro, porque o livro de Levíticos é Deus falando para tudo Israel. A partir de agora, vocês são um povo. Vocês não sabem ser meu povo, vocês
né? Aquela geração sempre tinha sido escrava no Egito, tinham costumes egípcios, não sabia nada de como ser povo de Deus. Então, o livro de Levítico é isso. Para tudo, deixa eu ensinar vocês a ser meu povo. É um livro cheio de regras, de leis e de instruções que principalmente estão relacionados a como os israelitas deveriam servir a Deus, adorar a Deus no tabernáculo, mas também tinham diversas instruções sobre a vida social, política e religiosa dos israelitas. Então, está bem claro, né? O povo de Israel sai do Egito no livro de Êxodo, eles vão até o Monte Sinai. Eles chegam ali ainda dentro do livro de Êxodo e no livro de Levítico eles não saem dali. O livro de Levítico é apenas a organização, né, daquele acampamento enquanto eles ainda estavam no Monte Sinai. E aí nós começamos o livro de Números. Bom, depois desse resumão que a gente fez até chegar no livro de Números, é bem óbvio pra gente que o livro de Números é uma continuação dos anteriores e como os anteriores também é aceito pelos estudiosos que esse livro foi escrito por Moisés, obviamente sob total inspiração divina. O nome Números, né, ele veio já do nome grego desse livro e basicamente o livro tem esse nome Números porque foram realizadas muitas contagens de povo, né, o que a gente chama de censo. Vocês sabem o que são censo? Quando o IBGE do Brasil, por exemplo, falam no Brasil tem tantas mulheres, tantos homens, tantas crianças, tantas pessoas com esse grau de formação e tudo mais. Quando você faz um levantamento de número de pessoas e das estatísticas do povo, isso é o censo. E no livro de Números foram realizados 2 grandes censos. E a gente vai ver mais pra frente quais são esses censos. Mas só saiba que o nome Números vem porque o povo foi contado 1, 2, 3, 4, 5, 2 vezes. É muita conta, gente. E o nome hebraico do livro, né, o nome original é simplesmente No Deserto, que são as primeiras palavras do livro, né? Todos os livros anteriores têm nomes similares, assim, vocês pegam as primeiras palavras do livro e esse normalmente é o nome hebraico original daquele livro. Bom, esse livro começa já mais ou menos fazia uns 2 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito e descido até o Monte Sinai. Então todo esse processo de ida, chegada até lá, travessia do mar e tudo mais, e todas as leis, né, toda a organização, a construção do tabernáculo e tudo mais, isso demorou mais ou menos uns 2 anos. Então, ali ao pé do Monte Sinai, né, depois de ter dado todas as instruções já que a gente viu no livro de Levíticos, os israelitas já estavam entendendo como é que as coisas iam ser dali pra frente, Deus chama Moisés e fala, levante um censo da população de Israel, né? Então esse primeiro censo foi relacionado às pessoas que tinham saído do Egito. Deus falou, conte os homens que têm acima de 20 anos. Por que os homens acima de 20 anos? Gente, a partir dali, esse povo ia partir pra guerra. Eles precisavam saber as pessoas capazes de lutar para defender Israel. E esses eram os homens acima de 20 anos. Mulheres e crianças não iam para a guerra. Então, Deus queria falar para aquele povo, saibam a capacidade de guerra que vocês têm, né? E era muita essa capacidade de guerra. Se a gente vê os números, eram mais de 600 mil homens disponíveis para ir lutar e conquistar as terras para Israel. Então, depois de organizar o povo, contar o povo, deixar o povo tudo distribuído por tribos, o Senhor dá as últimas instruções para o povo ali ainda nos pés do Monte Sinai e ele fala, agora sim, vamos para Canaã, vamos para a terra prometida. E agora sim, o povo de Deus está em partida à terra prometida. Gente, sabe quanto tempo que eles teriam de jornada dali até a Terra Prometida se nada de errado acontecesse? Alguns dias. Você me ouviu bem. A distância a pé eram apenas alguns dias. Se você já conhece a história, você já sabe que essa jornada vai durar muitos
anos, né? Não dias, mas porque aconteceram muitas coisas no caminho e é isso que a gente vai ver no livro de Números. O que aconteceu no caminho para esse povo pegar uma jornada de alguns dias e transformar em 40 anos. Sim, conseguiram fazer isso. Só para vocês terem noção de um exemplo de algo que aconteceu, ali no capítulo 11 a gente já vê que o povo começou a reclamar, sentindo falta de carne. Começaram a reclamar que já estavam enjoados do maná e o maná não dava apetite neles e não sei o que, e mimimi. Gente, eles estavam indo rumo à terra prometida, a terra que manava leite e mel, e perderam foco. De repente, assim, ó, pá! Tiveram saudade do Egito. E Deus falou, ok, vocês querem carne? Vou dar carne para vocês. E Deus enviou codornizes para que eles pudessem se alimentar de carne. Enfim, esse é só um exemplo de todos os BOs que foram acontecendo no caminho. Basicamente, eles se resumem à rebeldia e falta de fé dos israelitas. Mas o pior ainda está por vir. Nesse momento, os israelitas, né, eles saíram, então, só para vocês entenderem, vou pôr o mapa aqui de novo, pra gente ir acompanhando. Eles saíram lá do Monte Sinai, onde eles tinham ficado um tempão. Eles estão subindo sentido Canaã, certo? E aí eles param na região de Cádiz Barneia. E o que acontece ali? Todo o povo para ali e Moisés envia espias. Ele envia um líder de cada uma das tribos, então ele envia 12 líderes. Ele diz assim, vão, espiem a terra, né, que o Senhor nos deu por herança, voltem aqui para que a gente tenha uma estratégia de como seguir. Esses espias foram e passaram lá 40 dias e eles viram que a terra realmente era maravilhosa. Para vocês terem noção, eles trouxeram um cacho de uva e 2 homens precisaram carregar o cacho de uva de tão grande e pesado que era. Então tinha comida em abundância, era uma terra maravilhosa. Mas as pessoas daquela terra eram grandes, haviam gigantes, né? Homens fortes, valentes naquela terra. E os espias ficaram morrendo de medo, deram para trás. Quando eles voltaram desses 40 dias, eles chegaram falando, Moisés, veja bem, povo de Israel, veja bem. A terra, ó, a terra é boa, mas tem jeito de lá não. Tem jeito de lá não, esse povo vai destruir a gente, meu filho. A gente, para eles, nós somos uns gafanhotos. Não tem jeito de ir. Se a gente for, a gente vai ser destruído, a gente vai morrer. Eles estavam morrendo de medo. Apenas 2 dos espias, que se chamavam Caleb e Josué, foi que falaram, não, minha gente, não, a terra do Senhor é maravilhosa, é uma terra que emana leite e mel e o Senhor vai nos dar essa terra por herança. Gente, vamos partir para cima. O Senhor é conosco, Ele é mais forte, Ele vai fazer a gente vencer esse povo. Vamos! Só os 2 de 12. E Moisés também começou a interceder para o povo. Gente, foi o que o Senhor falou, o Senhor mandou a gente ir, o Senhor vai dar para a gente essa terra. Mas o povo se revoltou e falou, sabe o que a gente vai fazer? Vamos eleger um outro líder, a gente vai voltar lá para o Egito. Lá tinha comida, lá tinha vida boa. Não tinham, eles eram escravos. Mas no coração deles, eles tiveram saudade do Egito, falaram, vamos voltar para o Egito. Gente, ali na beira do gol, eles resolveram dar meia volta e voltar. E aí Deus, obviamente Deus se irou com o povo de Israel, que eles não acreditaram na promessa, depois de terem visto tantos milagres. Gente, esse é o povo que saiu do Egito, esse é o povo que viu as pragas, esse é o povo que passou no mar seco, tá? Só pra vocês saberem, é um povo que sabia que Deus estava com eles e que Deus podia fazer o sobrenatural. Mas o coração deles era muito incrédulo. E Deus falou, sabe o que eu vou fazer, Moisés? Eu vou matar todo mundo também. Vou matar esse povo, porque esse povo é muito rebelde. Moisés, vou começar um novo povo a partir de ti. E aí Moisés rasga suas vestes e intercede pelo povo. Fala, Senhor, com a tua misericórdia, Senhor, perdoa esse povo. E aí Deus fala, perdoar?
como você me pediu, estão perdoados, mas eles não vão entrar na terra prometida. E por cada dia que esses espias ficaram lá, eles vão ficar 1 ano no deserto, até que toda essa geração morra no deserto, seja enterrada no deserto, para eles saberem que eu sou o Senhor. E a geração que vai entrar no Egito não é nenhum dessa geração, desses que tinham mais de 20 anos, que a gente contou no primeiro censo, nenhum desses vai entrar na terra prometida, exceto Caleb e Josué e os seus familiares, porque eles foram fiéis ao Senhor. Então, vou pôr agora de novo para vocês o mapinha do que aconteceu, né? Agora esses 40 anos que o povo passou no deserto fazendo nada praticamente, só para que se cumprisse a palavra de Deus, de que aquela geração incrédula, aquela geração ingrata morreria ali no deserto. Então, até que a geração se renovou completamente, eles não entraram na terra prometida. Então, se a gente olha aqui o mapinha que eu vou colocar para vocês, o que acontece? Eles estavam lá, né, em Cádiz Barneia, eles começaram a descer de novo, né, dar meia volta, e depois eles vão subir de novo em direção às terras de Moabe, e eles vão parar ali na parte de cima, né, é onde vai acabar o livro de Números, que é onde Israel para, que é nas terras de Moabe, né, em frente ao Rio Jordão, nas margens do Rio Jordão, em frente a Jericó. Então aí muita coisa aconteceu, né, até que eles chegassem ali nas margens do Rio Jordão. Mas depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, por exemplo, é ali que acontece a história de Balaque e Balaão. Depois a gente vê lá no capítulo 25 que os israelitas começaram a se envolver com as mulheres moabitas, né? Julgo desigual, isso aí não dá certo não. E aí começaram a adorar a Baal. Mas uma das coisas pra mim que mais me dói, honestamente, que aconteceu foi que no capítulo 20 o povo tava em uma das suas revoltas, né? Aquele adolescente chato, estavam revoltadinhos com a vida, pá, porque não tinha água. E aí eles falaram, Moisés, não sei o que, a gente tinha água no Egito, pá, queria voltar para o Egito. A história de sempre do povo de Israel, que sempre quer voltar para o Egito. E aí Moisés se irou. E Moisés orou para Deus e falou, Deus, esse povo precisa de água, não sei o que, tão irados. E aí Deus falou assim para Moisés e para Abraão, falem com a rocha, que essa rocha vai dar água para o povo. Mas eu imagino que na ira que eles estavam, né, ali no calor do momento, o que eles fizeram é que eles pegaram a vara e eles feriram a rocha. Eles não seguiram as instruções de Deus, Moisés e Arão. E Deus falou para eles, vocês não confiaram em mim, vocês não honraram a minha palavra, não seguiram o que eu falei para vocês. E por isso, nem Arão, nem Moisés entrarão na terra prometida. Ai, que dor no coração, né, gente? Moisés não entrou na terra prometida por causa desse evento que aconteceu, desse evento com a rocha, que ele ali não honrou o Senhor, ele não creu na palavra do Senhor. Então, voltando aí para os 38 anos, até que Israel chegou ali no topo do mapinha que a gente viu em frente ao Rio Jordão, morreu Arão também, só Moisés agora estava vivo, né? E Deus falou para ele, faça um segundo censo, conte agora as pessoas, não são mais as que saíram do Egito, aquela galera já geral morreu, agora é a nova geração, são os filhos deles. Esse é o povo que vai entrar na Terra Prometida. Então, primeiro censo de números, quem saiu do Egito. Segundo censo de números, quem vai entrar na Terra Prometida. É outra geração. A primeira morreu todo mundo. E aí, Moisés, né, organiza as tribos, pá, mesmo esquema, conta um contra o outro, tudo mais. E adivinha quantos homens maiores de 20 anos haviam? Mais de 600 mil. Exatamente, assim, muito próximo o número de homens que tinham lá no começo foi o número de homens que tinha depois. Sabe o que isso mostra pra gente? Que não era sobre quantidade de homens. Israel, aquele número que eles tinham inicialmente era mais do que suficiente para eles terem conquistado a Terra Prometida. Eles poderiam ter conquistado a Terra Prometida ali, depois de passar só 2 anos no deserto, mas a incredulidade, a infidelidade, a rebeldia do coração fez com que toda uma geração perdesse a bênção de Deus. Depois de realizar
esse segundo censo, a única coisa mais marcante que acontece nesse livro é que, como Moisés sabia que ele não ia entrar na Terra Prometida, né? Arão já tinha morrido, ele intercede a Deus que enviasse um novo líder e Deus institui Josué como o novo líder da nação de Israel. Então, a gente vai ver o que acontece no próximo livro, né? Que o próximo livro eu já tô dando um spoiler pra vocês, que é uma continuação do que acontece aqui. Então, agora a gente tá vendo, assim, um pouquinho da passagem de bastão de Moisés pra Josué, que vai ser o próximo líder do povo de Israel. Então, é aí que a gente vai parar nesse livro, beleza? Deu pra vocês entenderem? Em termos de peregrinação, eles estavam lá no Sinai, né? Que é onde tinha terminado o livro de Levíticos. Eles sobem até pertinho da terra de Canaã, né? Em Cádiz Barneia. Eles decidem que eles não vão pra terra porque tiveram medo, enviaram os espias e tudo mais. Eles voltam de novo e sobem de novo lá na região de Jericó. É isso que acontece, esse trajeto de descer e subir de novo é que toma aproximadamente aí mais 38 anos e esse povo acaba ficando 40 anos no deserto. E aí acaba o livro de Números. Então, a gente vai ver algumas coisas rápidas que a gente pode aprender com esse livro para nossa vida. Bom, a primeira coisa que esse livro mostra a gente é a paciência de Deus, a paciência que Deus tem com a gente. Eu sei que quando a gente olha de fora, né, parece que o povo de Israel é bem cabeça dura. Gente, vocês estão vendo Deus falar, a bênção de vocês está aí na frente, vocês dão meia volta, retrocedem, tem saudade da vida de passado. Mas, gente, quantas vezes a gente não faz isso? Eu faço isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Deus me fala uma coisa, eu fico, mas Deus, é isso mesmo? Não quero não. Porque essa história de vir aqui pro Canadá, eu falei não pra Deus tantas vezes que, assim, Deus foi misericordioso, assim, muito mais ainda do que ele foi com esse povo de Israel na minha vida, sabe? E tantas vezes a gente fala não pros planos de Deus, a gente reconsidera, repensa, a gente duvida de quem Deus é, a gente precisa saber quem é o nosso Deus, viver uma vida de ousadia, viver uma vida de verdadeiros filhos de Deus, representantes de Deus nessa terra, deixar de perder as oportunidades por medo. Outra coisa importante que a gente vê é o poder da intercessão. Gente, quantas vezes Deus não quer matar todo mundo, destruir todo mundo, porque esse povo é insuportável. E Moisés vai lá, intercede, e Deus perdoa o povo e dá uma nova chance, e de novo. Mas isso nos mostra que sim, Deus ouve a intercessão. Então, se você tem alguém na sua família que infelizmente ainda não conhece o Senhor, que está vivendo uma vida de pecado, você pode interceder por essa pessoa, porque por amor a você, Deus perdoa aquela pessoa, por amor a você, Deus cuida, Deus guarda, Deus dá uma nova chance. Exatamente isso que Deus fazia aqui, por amor a Moisés. Deus perdoava o povo, Deus guardava o povo. Então, vamos lembrar de interceder pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que a gente conhece que ainda não estão perto do Senhor, e interceder, né, por nós, igreja, porque a gente também precisamos de muita intercessão. Outra coisa que a gente vê é que o nosso pecado tem consequências. A consequência para o povo de Israel foi não entrar na Terra Prometida. Eles perderam simplesmente a maior promessa que eles teriam aqui nessa terra. Então, isso não tem a ver com salvação, tá, gente? Uma vez que nós fomos, hoje, falando do tempo da graça, uma vez que nós fomos salvos em Cristo, nós temos a salvação, nós fomos libertos do pecado. O Senhor não vai ficar colocando uma balança, esse pecadinho, deixa eu ver se tira a sua salvação, se não tira. Não é isso, nós somos salvos não pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça de Cristo. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas o nosso pecado sim tem consequências e o nosso pecado sim pode nos impedir de uma coisa: vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida aqui. Gente, o Senhor tem propósitos, o Senhor tem sonhos, o Senhor tem uma vida de plenitude para você aqui. Embora você já seja uma pessoa salva em Cristo, pode ser que, assim como o povo de Israel já era liberto da escravidão,
você ainda tenha saudade do passado, você ainda queira ficar se deliciando, relembrando das coisas que você tinha quando você estava no mundo, e isso te impede de chegar naquilo que o Senhor tem pra você, que é muito melhor. E a última coisa que eu tinha pra falar pra vocês, que é muito importante a gente aprender com o livro de Números, é que você não é o bambambam de Deus. Se você, meu querido amigo, é aí, né, uma pessoa que busca o Senhor muito, que ora muito, que é um pregador, um levita, um não sei o que, um discipulador, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Vai, faça a obra, né, o máximo que você conseguir. Mas você não é o bambambam de Deus. Gente, quando eu vi aqui que Moisés, eu já sabia, né, mas quando você lê de novo, dá aquele aperto no coração. Moisés não entrou na Terra Prometida. Nem ele era o bambambam de Deus. Você acha, não, porque Deus, né, precisa de mim. Deus precisa de mim muito. Se não for eu nessa igreja, veja bem. Se não for eu aqui nessa casa, essa casa não fica de pé. Se não for eu para pregar naquele lugar, as pessoas não vão ser batizadas, as pessoas não vão conhecer a Deus e tudo mais. Deus não precisa de ti, meu filho. Não precisou de Moisés. E Moisés é uma das pessoas que a gente sabe que teve um relacionamento mais profundo com o Senhor, que viu a Deus. É a pessoa que escreveu os 10 mandamentos. Minha gente, se Deus não precisou de Moisés e falou, tudo bem, Moisés, agora eu pego o bastão aqui de ti e passo para Josué, e ele vai ter a herança da terra. Se Deus não precisou de Moisés, ele não precisa de ti, tá? Se Deus quiser usar pedra, se Deus quiser usar um jumento para fazer o que você faz, ele vai usar. Então vamos lembrar que não existe estrelinha, não existe bambambam no reino de Deus. Ele nos usa por graça, né? Nós somos vasos de barro, nós temos o tesouro de Deus em vasos de barro, para que a honra do poder seja de Deus e nunca nossa. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do livro de Números. Eu amo muito esse livro. Acho que ele tem muitos ensinamentos que a gente pode, né, parar com calma e aplicar na nossa vida. Se você gostou, deixa muito seu joinha pra gente saber, para eu ter disciplina, né, pra gravar o próximo vídeo pra vocês. É tudo uma questão de disciplina, né, gestão de tempo, é isso que eu tô precisando na minha vida. Então, eu quero muito gravar o próximo livro pra vocês, que é o livro de Deuteronômios, e aí a gente termina o Pentateuco. Incrível, eu amo a história do povo de Israel nesses primeiros anos aí de caminhada, pessoal. Então deixa o joinha, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Compartilha com os amigos pro nosso canal crescer, para mais pessoas terem contato, né, com a palavra do Senhor. E me segue no Insta se vocês quiserem ter um contato mais próximo, ver como é a vida por aqui. Eu compartilho também alguns testemunhos da minha vida pessoal por lá, a gente pode conversar e ter um relacionamento mais próximo, ok? Amo vocês, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!